Olá pessoal, aqui é o Dr. Alain Machado Dutra, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer e honra tê-lo aqui comigo. Já são praticamente 300 vídeos em saúde nos mais variados assuntos. Não deixe depois de conferir o conteúdo do canal para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Hoje estamos aqui novamente com a excelente médica, a doutora Ana Paula Rodrigues, cirurgiã vascular e angiologista, para falar de um novo assunto para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as erisipelas, que são as celulites infecciosas. A doutora Ana Paula vai explicar tudo para vocês o que são as erisipelas e como tratar. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, novamente eu estou aqui no canal trazendo um assunto que é muito importante e também um outro nome que assusta, né? Nós falamos aí nos 2 últimos vídeos sobre tromboses e hoje a gente vai falar sobre erisipela, né? E muitas vezes ela é uma queixa muito comum, não só no consultório do vascular, do dermatologista e também nos prontos-socorros. E acontece principalmente quando? No verão. Porque no verão as pessoas andam muito o quê? De chinelo, descalço, vai na praia, na piscina, na cachoeira e muitas vezes ela está com a frieira que não cuidou aí durante o inverno, que ficou com o sapato fechado, ou faz algum corte no pé, ou faz uma manicure, as picadas de mosquitos, e isso faz o quê? Com que a bactéria, a principal bactéria, que é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, esse nome grande, mas ele é responsável aí por 90% dos casos de erisipelas e outros micro-organismos, incluindo outras bactérias, fungos, vírus, também podem ser responsáveis por outras erisipelas, mas isso acontece mais raramente. Existe um grupo da população que é mais suscetível, ou seja, corre mais risco de ter erisipela. Quem é? As pessoas que têm uma imunidade menor, ou seja, os diabéticos descompensados, os pacientes que têm doenças crônicas descompensadas como diabetes, tireoide, a própria obesidade, hipovitaminoses, ou seja, vitaminas importantes para a sua imunidade que estejam com uma dose menor no seu corpo, pacientes que apresentam também má nutrição, pacientes que estejam em tratamentos de doenças oncológicas, câncer, reumatismos graves, doenças virais graves como hepatite, HIV, as mulheres gestantes e as mulheres também puérperas, ou seja, que já tiveram bebês. Todas essas pessoas, elas estão num grupo onde a imunidade está mais baixa e frente a uma pequena lesão, ou seja, uma frieira que na maioria das pessoas não daria nada, por ali é a porta de entrada para as erisipelas. Então a erisipela é um tipo de infecção de pele, é isso? Exato, ela acomete a camada, vamos dizer assim, logo abaixo da pele, onde você tem principalmente o vaso linfático, por isso ela também é chamada de linfangite, certo? E uma das principais complicações da erisipela é o quê? Principalmente quando você tem uma erisipela de repetição, que esse membro se torne inchado, chegando até o ponto do que nós chamamos de elefantíase. E o que diferencia essa infecção de outras infecções de pele? Principalmente porque ela acomete uma camada mais profunda e acomete principalmente o sistema linfático. E ela tem muitas faces. Você tem desde a erisipela mais simples, que é aquela que você fica com a perna parecendo avermelhada, um tomate quente. Depois você pode evoluir para bolhas e, em alguns casos, para feridas, certo? Para cada um desses estágios, o que mais é importante é o quê? A imunidade e também qual foi o micro-organismo que acometeu esse paciente. Então, você chama de erisipela, um outro nome é linfangite, é isso? É linfangite infecciosa. E a diferença disso para celulite infecciosa? Os nomes são bem semelhantes, né? Celulite, erisipela e linfangite são sinônimos, vamos dizer assim, para as pessoas mais ou menos entenderem. É lógico que existe uma diferença da camada da pele, do acometimento do sistema linfático e também na biópsia, vamos dizer assim, quando você faz um estudo no microscópio. Mas, de um modo geral, a gente coloca como erisipela. Linfangite, celulite, deixa de ser um nome um pouco mais, vamos dizer assim, mais usado, um termo médico. E é importante dizer o quê? As erisipelas, elas acometem mais os membros inferiores, principalmente por causa das áreas de contato e de maior risco. Mas você pode ter erisipela em qualquer local, em mãos, em braços,
na face, principalmente se você tiver uma porta de entrada, ou seja, você tiver uma cirurgia, você tiver uma laceração, um machucado, mulheres que fizeram mastectomia e que retiraram as ínguas, os gânglios aqui da axila, elas têm uma diminuição do que? Da drenagem linfática, tem uma diminuição do sistema imune que está ali no sistema linfático, e você pode também, no machucado de cutícula de mão, às vezes o braço está inchado, você tem frieira entre os dedos da mão, essa paciente ter uma erisipela de braço. Eu já peguei vários casos no consultório. Se essa erisipela vai ser recorrente, vai depender de 3 fatores: imunidade, segundo, se esse paciente já tem uma doença linfática de base, tá? E terceiro, se ele continua com a via de entrada, ou seja, com a porta de entrada, frieiras, micoses de unha, rachaduras de pele, certo? E também outras doenças de pele, como psoríase, pústulas, acne, tudo isso são fatores de risco para o paciente ter erisipelas de repetição. Qual que é a diferença da celulite infecciosa, como o médico usa esse termo, e aquela celulite que as mulheres falam de parte estética? Não tem nada a ver uma coisa com a outra ou tem alguma semelhança? Celulite, ela é uma inflamação do tecido adiposo, do tecido linfático, vamos dizer assim, é um termo geral. A celulite infecciosa, você tem uma infecção, você tem um agente externo gerando uma infecção nesse tecido adiposo, comprometendo também o linfático. A celulite estética, também chamada de lipodistrofia, ela ocorre porque você tem um dano ao sistema de drenagem, ou seja, ao sistema linfático, por causa hormonal, por causa de toxinas, muitas vezes da tireoide, excesso aí de açúcar da dieta, gerando uma inflamação e uso de alguns medicamentos como os hormônios, e você gera o quê? Uma deficiência da drenagem, levando a uma inflamação crônica desse tecido, levando a uma fibrose. Por isso que a celulite tem diversos graus, certo? Então, a celulite não deixa de ser uma doença também do sistema vascular, tá bom? E muitas vezes pode ser confundido com linfedema. Você pode ter um linfedema e estar sendo tratado somente pelo olhar estético e, ao contrário, você ter uma celulite e estar sendo confundido com linfedema. Por isso que o exame clínico, exames de imagem que hoje a gente utiliza, são muito importantes para diferenciar uma da outra. E uma coisa muito importante, gente, erisipela deve ser tratada sim, tá? Antigamente o pessoal fazia o quê? Eu vou levar para benzer, a erisipela vai passar, certo? Quando você tem um quadro de erisipela, quando você tem febre alta, 38, 39 graus, sensação de ínguas, principalmente na virilha, um mal-estar geral, como você fosse ter uma gripe forte, e isso pode demorar até 72 horas, isso é um quadro de erisipela. O que muitas vezes o pessoal me liga, principalmente no verão, eu tô aqui na praia, comi um camarão, fiquei no sol, usei um protetor, a perna ficar vermelha, tá? A gente chama até de erisipeloide, imita uma erisipela, você não tem esses sinais, tá bom? Então, é importante realmente você passar essa informação para quem está te atendendo no PS ou para o teu vascular que te acompanha, se você tem os sinais de febre, mal-estar e ínguas, né? Gânglios, linfonodos aumentados a nível de virilha, para você não confundir uma inflamação por alguma outra causa de uma infecção. Muito bem. E qual é o tratamento para erisipelas? Bem, o tratamento para erisipela, já que a gente tem um agente principalmente bacteriano, são os antibióticos, certo? A gente hoje verifica muito que principalmente muitos colegas utilizam antibióticos aí de largo espectro logo no primeiro surto de erisipela. Quer dizer, você dá um tiro de canhão para matar uma formiguinha, tá? Ainda um dos melhores tratamentos é a penicilina, certo? Em dose única, porque ela é bem indicada para a gente que é mais comum nesse caso. Se esse paciente tem alguma resistência, ou seja, já teve diversas erisipelas, ou ele está com algum outro quadro clínico descompensado, uma diabetes, uma desnutrição, isso tem que ser corrigido.
ou se ele tem alergia à penicilina. Aí você tem outros tipos de antibióticos que você pode utilizar, além do repouso, hidratação, melhora das condições, certo? E observação se você não vai aí ter bolhas ou feridas. Muito obrigado, então, pela sua participação brilhante, como sempre, aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você que está acompanhando esse vídeo, primeiro, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, você é fera. Não se esqueça de dar o like, de assinar o canal e também de ativar o sininho das notificações. Um grande abraço para você, um grande beijo. Bem, muito obrigada. Fico esperando aí nos comentários as dúvidas de vocês. Muito obrigada pelo feedback bem positivo. Tchau!